Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui eu tô fazendo uma gravação separada daquilo que eu fiz agora há pouco da nossa aula, então eu fiz a gravação e eu fiquei muito chateado porque quando eu fui conferir tudo o que tinha sido feito nas gravações, as explicações, eu percebi que muitas partes no final foram cortadas. E eu fiquei bem chateado porque hoje eu não consigo, eu não tenho mais tempo para regravar todos os vídeos, todos os trechos para poder transmitir a aula para você, porque eu tenho muitos alunos particulares agora na sequência. Peço desculpas pela qualidade que não ficou legal, mas eu prometo que para as próximas aulas eu irei prestar mais atenção sobre esse ocorrido. Mas então, vamos lá para a nossa aula 116 do projeto do 0 ao 1000. Peço muitas desculpas de coração pelo o que aconteceu agora, tá certo? Não vou tentar fazer que isso não se repita. Um beijo, fiquem com a aula. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje é a aula número 116 do projeto do 0 ao 1000. E se você está interessado em aprender as 1000 palavras mais utilizadas do inglês, aqui é o seu lugar. Porque cada aula a gente está estudando 3 palavrinhas em inglês e essas 3 palavras a gente está criando 3 frases para cada uma dessas palavras, ou seja, 9 frases por aula. Hoje a gente vai conversar então sobre as corretas formas para se falar a palavra número 1, 2 e 3. A primeira palavra é page, page. Provavelmente você já conhece ela, é uma palavra muito comum do inglês. A segunda é a palavra remember, remember. E a terceira é a palavra term, term. Então, page, remember e term. Se você está realmente interessado em aprender, fica aqui comigo que a gente vai então criar frases para cada uma destas palavras e também a gente vai acabar de entender o que é o significado de cada uma dessas palavras e outros possíveis significados de acordo com as frases. Está certo? Então vamos para o nosso modo aula agora para você entender um pouquinho melhor como que a gente vai ver cada uma destas palavras. Então comigo, page, remember e term. Fala alto aí em casa. E se você já está gostando dessa aula, deixa o seu curtir aqui para providenciar, para dar uma ajuda, melhor falando, para o nosso canal. Também não esquece de compartilhar com as pessoas que você se importa para que elas também aprendam inglês. Vamos para o nosso modo aula, então, agora aqui. Deixa eu colocar o nosso modo aula. Vamos lá, deixa eu ver aqui que aconteceu alguma coisa diferente. Ai, este aqui, então, o nosso modo aula. Então, na aula passada, a gente tinha conversado sobre as palavras far, fun e let. Far significa longe, fun significa divertido e let, deixar. Essa foi a aula número 115, a aula que passou então. E hoje a gente vai conversar da aula 116. Aula 116, então, que a gente vai então falar sobre a palavra. Então eu vou escrever aqui o que significa page. Page significa página. Page significa página. Então vamos ver algumas frases que a gente poderia criar. Vire a página. Vire a página. A vela caiu na página. A vela caiu na página. Vire a página. A vela caiu na página. E você deveria ler esta página. Deixa eu colocar todos em letra maiúscula aqui então. Página. E se você
sabe como escrever estas frases em inglês? Nos próximos vídeos não, ainda aqui hoje, é claro. Então, página, vire a página. Como que a gente falaria a primeira? Vire. Você tem alguma ideia de como falar vire, de vire a página? Vamos falar então turn. Virar é turn. Turn the page. Vire a página, turn the page. Repete aí. A nossa segunda frase, então, é a vela caiu na página. A vela. Então, vela é candle. The candle, a vela. The candle, como é que a gente escreveria, então, caiu? É no passado. Então, fall é no presente, cair no presente. Como é no passado, a gente vai colocar o fell. Fall, fell, que é no passado. The candle fell on the page. A vela caiu na página. Então repete comigo aí em casa. The candle fell on the... Vamos para a nossa próxima frase, então. Você deveria ler esta página. Você deveria ler esta página. Você deveria, então nessa questão aqui a gente tem que pensar. É um conselho ou uma obrigação? Nessa frase aqui é um conselho, então a gente não utiliza o must. Must é para obrigações, a gente vai utilizar o should. Should, que é conselho. You should read this page. You should read this page. Repete comigo aí em casa para melhorar sua pronúncia. Perfeito, então, pessoal. Vamos para a palavra, então vamos repetir cada uma das frases que a gente viu com page, então em inglês. Repete depois de mim, certo? Então, vire a página. Turn the page. Turn the page. A vela caiu na página. The candle fell on the page. The candle fell on the page. The candle fell on the page. Você deveria ler esta página. You should. Excelente, então, pessoal. Vamos para a palavra remember. Remember, que significa lembrar. Lembrar. E muitas vezes as pessoas até falam, os jovens falam, muitas vezes quando um casal termina e acabam tendo aquele reencontro, no caso de se voltar a ter algum, não digo que seria um relacionamento, mas algo assim de apenas ficar, que nem eles falam, eles chamam de remember, que é apenas uma lembrança, para relembrar o que aconteceu. Então, como que a gente vai criar as frases aqui? Eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar. Vou deixar fácil ainda de início. Então, remember, lembrar. Eu não consigo lembrar alguma coisa, certo? Eu não consigo lembrar. Agora, você consegue lembrar a senha? Vou colocar um exemplo agora aqui um pouco maior. Você consegue lembrar a senha? E por último, ele não consegue lembrar a senha. Colocou nos comentários? Então vamos ver como que se fala cada uma destas frases em inglês. Eu não consigo lembrar. Eu não consigo lembrar. Na verdade, aqui eu vou trocar para eu consigo lembrar. Eu consigo lembrar. Então, eu consigo, I can. I can, eu posso, eu consigo. I can remember. I can remember. Então, para melhorar a sua pronúncia, repete comigo aí em casa. I can remember. A próxima frase, então, que a gente vai ver aqui, você consegue
lembrar a senha, então é uma pergunta. Se em cima era eu consigo lembrar, agora a gente vai ter um pouco mais de detalhe, e é uma pergunta. Você consegue. Então, como é uma pergunta, colocamos nosso auxiliar na frente. Can you? Você consegue. Can you remember? Remember. Can you remember? Você consegue lembrar. The password. Então, password pode ser a nossa senha, ou code, que também poderia ser uma senha. Eu escolhi aqui password. Então, repitam comigo aí em casa. Você consegue lembrar a senha? Can. Perfeito. Então, can you remember the password? Foi a frase que a gente viu aqui. E a próxima é, ela não consegue lembrar a senha. Ainda no mesmo estilo. Ele, desculpa aqui. Então, ele, he can't. Ele não consegue. He can't remember. He can't remember the password. Eu vou colocar aqui passcode, que também pode ser passcode, password. Deixa eu colocar aqui, vou colocar code, que fica melhor, o código, que poderia ser o código, a senha. Então, melhor, vou deixar o password, que nem a gente falou, password. Então, ele não consegue lembrar. Perfeito, então, pessoal, vamos para a última palavra do dia, então, desta aula, que é a palavra term, que tem duplo sentido aqui, que a gente pode usar como termo e também podemos utilizar como prazo, termo ou prazo. E para isso eu já deixei algumas frases em português aqui para você pensar, se questionar como que você criaria elas. Você cumprirá o prazo? Então estamos falando do prazo. Você cumprirá o prazo? Como você faria em inglês? Pensa aí. Eu não acho que o seu prazo acabou. Eu não acho que o seu prazo acabou. Quais são seus? Dá uma pausadinha no vídeo, pensa como que você escreveria cada uma destas frases em inglês e logo na sequência vamos conferir então como fazer cada uma. Você cumprirá o prazo? Aqui é futuro, então. Will, a gente vai usar o will. Você cumprirá. Will you? Você cumprirá. Will you comply? Will you comply? Você cumprirá. Ou will you comply the term? Você cumprirá o prazo. Will you comply the term? Essa é a nossa primeira. Então repete em casa. Will you comply the term? Já a nossa próxima frase aqui, eu não acho que o seu prazo acabou. Melhor ainda, eu vou colocar aqui, eu acho que o seu prazo acabou. Eu acho é presente, então. I think, eu acho. I think that your term, eu acho que o seu prazo, I think that your term is over. Eu acho que o seu prazo terminou. I think that your term is over. Repete aí em casa então. I think that your term is over. Na nossa próxima, então, quais são seus termos? Aqui, então, uma pergunta. Quais são seus termos? What are your terms? Bem simples, então. Quais são seus termos? What are your terms? Lucas, por que você colocou what are e não what is, que nem eu sempre aprendi? What are, porque é mais de um termo. E para o plural, a gente utiliza o are. What are your terms? Repete aí em casa, então. What are your terms? Vamos pegar então aqui agora, lá para o início, para a gente repetir cada uma das frases que a gente viu na aula de hoje. Então repete na sequência comigo para você dominar cada uma dessas frases criadas, então, para cada uma dessas palavras.
9 frases no total aqui, 3 frases para cada palavra. Turn the page. Vire a página. Turn the page. Isto. A vela caiu na página. The candle fell on the page. The candle fell on the page. Perfeito. Próxima. Você deveria ler esta página.